as we wait upon the Lord, wait upon the Lord, we will wait up. Vamos em frente. Deus é bom, não é? Semana que vem é a última aula. É. Semana que vem, é que dia semana que vem? É de dezembro? 6, é porque na outra terça eu vou pegar a semana toda para ensaiar a cantata. E a gente vai continuar o estudo de Atos mais à frente, tá? Eu vou, nesse período que eu estiver fora, eu vou entupir vocês de links de estudo sobre história da igreja. Eu vou para a Europa. Eu vou dia 25 de dezembro. Viajo dia 25 para cuidar do pessoal lá. E fico até o dia 13. 13 ou 14. Eu volto para o primeiro culto de domingo de janeiro. Não, mas eu volto. Eu vou. Opa, sempre. Se eu não voltar é porque nem vocês estão mais aqui. Amém? Vai passar a agenda dos cultos, tudo direitinho. Por isso que não vai ter aula. Vamos que vamos, povo lindo. Vamos ler o capítulo 12. O capítulo 11, a gente terminou com a descida do Espírito Santo sobre Pedro falando sobre a questão da ida dele à casa do Cornélio, né? No capítulo 11, do verso 1 ao 18, ele está falando isso, e depois a gente falou sobre a ida dos cristãos para Antioquia, que é uma cidade na Cilícia, ali na costa, perto de Tiro, não, de Éfeso, para aquela região da Ásia Menor ali. E agora a gente vai falar sobre o capítulo 12. Duas. Se eu souber responder. No Novo. Aonde eu posso achar um mapa dessas cidades? Como que eu procuraria? E quais são as cidades hoje em dia? Por exemplo, Alguns locais foram... em termos de Ásia Menor, as cidades continuam praticamente as mesmas. Em termos de Ásia Menor. Então, por exemplo, você tem a cidade de Tessalônica ainda, você tem a cidade de Corinto, você tem a cidade de Éfeso, que fica na Turquia. Você tem essas cidades ainda. Quando você fala em termos de Velho Testamento, a geografia bíblica, ela no período dos patriarcas e no período dos reis da monarquia de Israel, até mesmo durante o período assírio-babilônico, Império Grego, elas foram sofrendo algumas mudanças. Tem cidades que hoje elas estão lá com outros nomes. Então você, por exemplo, se você pegar na internet um mapa da Palestina dos tempos de Jesus, bota isso no Google, Palestina nos tempos bíblicos. Então, por exemplo, existem cidades da Mesopotâmia que não existem mais, como por exemplo Babilônia. Babilônia hoje não existe. Ela se cumpriu sobre ela uma profecia que dizia que ela viraria morada de chacais. E foi interessante que quando no Iraque teve uma manifestação violentíssima do Talibã, eles destruíram
muitas das ruínas da Babilônia que ainda estavam lá, que estavam sendo escavadas e tal. Então, muita coisa eles destruíram de propósito, com bomba, essas coisas. Então, você hoje tem, até mesmo em Jerusalém, por exemplo, nada de tudo que você lê na Bíblia, por exemplo, do período da era cristã, muito pouco ainda existe. Muito pouco. Existe algumas coisas, por exemplo, um arco chamado Etiomo, que é o arco onde Pilatos apresenta Jesus e diz: eis o homem, quando Jesus está todo arregaçado de chicote, todo cortado, ele foi apresentado aos judeus nesse lugar, onde tinha um arco chamado Etiom. Tem o arco lá. Até hoje ele tem um pedaço, mais ou menos desse tamanho assim, de uma coluna, e aqui parte do arco ainda do ano 28 da era cristã. Um muro que é chamado das Lamentações, que é onde existem a suposta ruína do templo, só uma parte dele é do tempo de Herodes, da metade para baixo. Da metade para cima já é construção dos cruzados. Então você vê a diferença na tonalidade das pedras. São pedras de cores diferentes, até porque o templo foi incendiado, então tem muita fuligem incrustada nas pedras. Jerusalém foi construída e destruída várias vezes. Então, sempre que eles iam reconstruir, eles não removiam os escombros para reconstruir a cidade. Eles reconstruíam em cima do escombro que já tinha. Então, quando você quer pensar em alguma coisa do tempo de Jesus, você vai ter que escavar 3, 4 metros abaixo do nível atual. Por exemplo, a casa de Anás e Caifás foi encontrada. Eles estão escavando a ruína da casa de Anás e Caifás, dos sumos sacerdotes que condenaram Jesus. Se tem certeza arqueológica que aquela é a casa dos caras. Só que ela está muito abaixo do nível normal da cidade. Porque só no ano 70, a cidade foi completamente devastada pelo general Tito. Completamente devastada. Quando foi no ano 130, o imperador Adriano reconstrói Jerusalém e muda o nome dela para o nome de Aélia Capitolina, em homenagem a uma divindade, né? Então, e ele proibiu a entrada de judeus. Quando você chega no período dos cruzados, Jerusalém é destruída e disputada de novo, até que chega um momento que ela vira no one land, terra de ninguém. É só ruína. Então, hoje, para você dizer, isso aqui é da época de Jesus, é muito complexo. Porque tem coisas que são, mas assim, na grande minoria. E para espanto de muita gente, 85% dos pontos arqueológicos, turísticos de Jerusalém estão sob domínio católico. Não é de domínio do Estado israelense. Oi, pronta place lá. E a gente está começando vai ler o texto agora, tá? Eu estou dando uma introdução aqui. Vocês lembram que eu falei na semana passada sobre os filactérios? Não sei se foi que eu falei dos filactérios da mulher do fluxo de sangue, que ela tocou no talite de Jesus. Eu vou mostrar a vocês o que é um talite. Esse aqui eu ganhei de um judeu ortodoxo. Ele é bordado com fio de ouro. Esse daqui é o chamado talite gadol, que é o maior que tem. Então, ele tem esses negocinhos aqui que são chamados filactérios. Você pode pegar o talite. Você vai olhando aí. O pessoal fala que, por exemplo, a bandeira de Israel é inspirada no talite. É como se fosse um talite sobre toda a nação, porque a bandeira é azul e branca. Esse talite, ele é um véu de oração que os judeus usam. Então, quando ele vai fazer a sua oração, ele coloca esse véu, ele usa um kippar,
que tem um significado também muito próprio para os judeus, embora o kippah não seja mencionado na Torá. Podem sentar para cá, por favor. Aqui, ó. Pode sentar pertinho, senta pertinho. Não tem problema. Aí você pode estar lendo ali que tem uma inscrição em hebraico no talit. Aquilo ali é a chamada mitzvot do talit. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu lishmor kol talit. Uma coisa assim, que ele está dizendo: bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que nos santifica pelos teus mandamentos e nos manda usar o talit. Toda vez que ele vai colocar esse véu, ele coloca exatamente com essa inscrição para cá. Então ele usa esse véu assim. E ele se cobre aqui. Exatamente. E isso aqui representa os 613 mandamentos da Torá. Tá? Então, acho que é legal, né? É bonitinho. Né? Isso aqui eu ganhei e... Sim, só homem usa talit. Só homem usa talit, só homem usa tefilim. Pergunta para mim, o que é um tefilim? Em Deuteronômio, Deus dá uma ordem aos filhos de Israel para eles atarem a palavra entre os olhos e no coração. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram isso aqui. Isso aqui é um tefilim. Tefilim. Isso aqui ele coloca entre os olhos. Tem tanto tempo que eu não mexo nisso. Aqui. Essa caixinha está aqui. Você já viu um judeu usando isso aqui? Não? Isso aqui dentro tem um pergaminho da Torá. Então aqui dentro a palavra está entre os olhos, no lobo frontal do cérebro, que é a parte responsável pelo quê? Pelas vontades, pelos pensamentos, pelas emoções, está tudo aqui. E essa segunda parte aqui, do tefilim, ele coloca... Nunca viram isso? Não, em casa também, para orar. Em Higienópolis tem muito judeu ortodoxo. Não, é só quando vai tocar, orar em casa e na sinagoga. Tá? Chapelão preto. Sim. Depende do tipo de judaísmo que ele pratica. Não. Então, ele pega isso aqui e prende aqui. Aqui, ele dá 3 voltas. E ele faz isso recitando uma brahá. Se você olhar, o vértice dessas 3 voltas está aqui embaixo. Então é como se ele abrisse assim. Isso aqui é o símbolo da letra Shin, do hebraico, quando começa a palavra Shalom. Tá? E aí ele dá mais 7 voltas aqui. E aí ele vai dando as voltas aqui. E ele não usa relógio para dar essas voltas, né? E ele termina a volta do tefilim aqui na mão e depois aqui no dedo, nesse dedo. Aí ele bota o talit e ora, e medita,
e lê os profetas e os salmos. Falei que ia trazer o talit e o tefilim para vocês conhecerem? Mas são simbólicos. E eles fazem isso até hoje, há 4.000 anos. Shabat, sexta-feira, 6 horas da tarde, você já não vê mais ninguém. Isso para eles é extremamente sagrado. Pastores chegam em Israel, aí querem chegar para o judeu e falar Shalom Adonai, o judeu cospe nele. Quem é você para falar o nome do meu Deus se nem a gente fala? Não. Os ortodoxos, os rabinos e os escribas da lei, quando eles vão escrever o nome de Deus, eles mudam a caneta. Eles pegam uma pena de ouro, abrem aspa e fecham aspas. Eles não pronunciam o nome de Deus. É impronunciável. Tamanho é o temor. A ponto do apóstolo Paulo escrevendo a carta aos romanos, ele fala, eles têm zelo, mas sem entendimento. Entendeu? Os caras têm um zelo da lei terrível. Por exemplo, em Israel, dia de sexta-feira, deu 5:30 da tarde, o síndico do prédio entra no elevador e aperta todos os andares e deixa no automático para, durante 24 horas, o elevador não ser necessário você. Já faz a comida no dia anterior. Não se faz faxina no Shabat. Entendeu? Não se caminha uma distância longa, porque é o dia do descanso. Até hoje. Até hoje. Agora, para vocês mulheres ficarem bem indignadas, em Israel, quem leva a bolsa das compras é a mulher, tá? Lá em Israel, o homem vai andando na frente, a mulher atrás com as compras. Igual o japonês também é assim? É porque não é que a mulher seja mais forte. Não é nem essa a questão. A questão é que a sociedade judaica, ela é eminentemente patriarcal. Então, e tem uns aspectos curiosos, porque só pode ser considerado judeu filho de mãe judia, não é de pai judeu. Então, por exemplo, você chega lá na carta de Paulo, no livro de Atos, quando fala que Paulo encontrou Timóteo, que era filho de pai grego e de mãe judia. Ele só pôde ser circuncidado porque era filho de uma judia, não é porque era filho de um judeu. Porque a nacionalidade judia é transmitida de mãe para filho. A nacionalidade é matriarcal, mas a sociedade extremamente patriarcal. Severas. O primeiro período... Não. No costume antigo, os judeus, a mãe ficava com o filho até os 6 anos. Depois ele era levado para aprender com um rabino. Para até os 13 ele fazia o bar mitzvah. Bar mitzvah quer dizer filho do mandamento. Então era uma festa que apresentava esse menino como homem e ele tinha que recitar um texto de Vaikra, que é o livro de Levítico. Então ele tem que
recitar o livro decorado e explicar um monte de coisas. E aí, quando ele era bem sucedido no aprendizado do rabino, ele entrava para a escola desse rabino para seguir o estudo na escola que é o chamado jugo do rabino. Ele vai aprender o pensamento daquele rabino, vai se aprofundar na Torá e vai se tornar doutor da lei. Até hoje em Israel, os rabinos eles são pagos pelo Estado. Eles têm uma vida de muito respeito. Você tem ideia? Na primeira caravana que eu fui a Israel, o guia que estava na nossa caravana, ele era coronel da Força de Defesa Israelense, aposentado. E aí ele me chamava de rabino, porque eu conversava algumas coisas com ele, falava um pouquinho de hebraico, comentava com ele as questões da nossa a percepção do cristianismo a partir do judaísmo. E ele começou a me chamar de rabino. E quando eu cheguei na sala do aeroporto para embarcar de Israel para o Rio de Janeiro, a segurança do aeroporto me parou para verificar as minhas malas. E ele tinha me dado um quipar naquele dia. Eu tinha ganho dele um quipar. Foi interessante que eu tirei uma pulseira de ouro e dei para ele. E ele pegou o quipar dele e me deu. E aí, quando eu estou no aeroporto, a menina, a policial, foi abrir minha mala. Ele olhou para ela e falou assim: ele é um rabino. Na mesma hora, ela fechou minha mala e me pediu perdão. Na mesma hora. Para você ver como é o costume de respeitabilidade com o ofício sacerdotal em Israel, né? São pagos pelo Estado, são homens que estudam muito. Então tem umas coisas dos judeus que a gente precisava com o tempo aprender, mas sem querer ser judeu, entendeu? A parte boa. Vamos. Tem. Se eu souber. Já era o véu. Sim. Olha só, um cuidado que os judeus sempre tiveram depois do cativeiro, da reconstrução de Samaria, depois do Império Assírio-Babilônico, era expurgar do meio dos judeus os costumes pagãos. Então, por exemplo, quando você vai ler na carta de Coríntios, Paulo dizendo que a mulher esteja calada, isso tem uma proposta para aquela época, né? É um texto que a gente não pode interpretá-lo para os dias de hoje, porque a gente cria um anacronismo. Ou seja, a gente vai usar uma interpretação de um texto de uma determinada época para um contexto de tempo completamente diferente. Por que Paulo falava para a mulher que ela não podia falar na igreja? Porque perto da igreja de Corinto, Corinto era uma cidade extremamente idólatra e com costumes de culto, com prostituição cultual. Então o que acontecia era que os altares de Diana, por exemplo, eram lugares onde as mulheres se prostituíam dentro do templo. Então Paulo não queria que a igreja cristã, em suas reuniões, tivesse algum tipo de similitude ou de semelhança com os costumes pagãos. Era normal, em algumas culturas daquela época, a mulher prostituta ter a cabeça raspada. Como, por exemplo, era costume naquela época os mendigos terem um traje próprio para a mendicância. Quando você vê Jesus entrando em Jericó e diz que o cego, deixando a sua capa, é porque ele se desfez do traje que o identificava como pedinte. Entendeu? Então, dentro desse contexto de usos e costumes palestínicos, a Bíblia fala de algumas coisas que a mulher tinha que usar o véu, porque isso era uma prerrogativa das mulheres judias. Já era algo que vinha na tradição judia do período pós
Samaria, da idolatria, quando eles querem, de fato, por exemplo, você não vê mais Israel adorando outros deuses depois do cativeiro assírio de Samaria, do cativeiro assírio. Não tem mais. Eles vão adorar os símbolos nacionalistas como o templo. Por isso que uma das acusações contra Jesus é que ele disse que ia destruir o templo, mas ele não estava falando do templo, ele estava falando dele. Você destrói, em 3 dias eu reedifico. Ele estava falando, esse templo aqui, que abriga o Espírito Santo, você pode destruir ele agora, que em 3 dias eu o reedificarei. Ele não estava falando do templo de Herodes, entendeu? Aí, quando você pega essa compreensão desses costumes palestínicos daquela época, das nações vizinhas, você vê que os judeus eles estão querendo criar um distanciamento dessas coisas. Então, o véu era uma prática judaica, do vestuário da mulher. Até hoje, você sabia que a mulher não mostra o cabelo para outra pessoa senão para o marido dela? Elas usam peruca. Elas usam peruca. Elas têm o cabelo, mas elas colocam uma peruca. Porque só o marido pode ver o cabelo da mulher. Bem, não mostra. Os judeus ortodoxos, eles têm essas práticas de um costume mais endurecido. Então você entende por que ela tinha que usar véu? Porque hoje ela usa peruca. Entendeu? Essa honra é dada ao marido. Sim. Bom, os judeus messiânicos são os judeus, judeu mesmo, que foi circuncidado, fez a Berit Milá. Berit Milá é circuncisão. E ele reconhece a Jesus como o Messias de Israel, mas ele continua guardando o Shabat, ele continua celebrando as festas bíblicas, entendeu? Ele tem todos os costumes, a dieta kasherut, ele não come qualquer coisa. A diferença é que ele admite Jesus como Messias. Agora, aqui no Brasil tem um ministério chamado Ensinando de Sião, que fica em BH, que é composto de judeus messiânicos. Só tem um problema nisso tudo, que ao meu ver, é uma das grandes dificuldades da pouca compreensão do status quo da igreja nos dias atuais. Quando você vai em Atos, a gente vai ler isso, que tem uma briga dentro da igreja, porque os judaizantes estão dizendo que só pode seguir a Jesus quem for circuncidado segundo a lei. E aí os apóstolos Paulo, Pedro estão dizendo, não, a salvação, ela vem pela graça, é uma porta que está aberta para os gentios e não somente para os judeus. Aí o Tiago, que não é o Tiago primeiro apóstolo, mas é o Tiago, irmão do Senhor, que se torna apóstolo depois da ressurreição de Jesus, e esse Tiago, que é chamado Tiago o Justo, ele se torna líder da igreja de Jerusalém, na época dos apóstolos. Coisa interessante. Quem disse que apóstolos eram só os 12, Tiago, irmão do Senhor, se torna apóstolo depois de Jesus. Ok? Aí o Tiago escreve uma carta e manda essa carta pelas mãos de Barnabé e Paulo para que fosse lida nas igrejas da Ásia Menor, dizendo o seguinte: vocês precisam só observar 3 coisas. Fujam da prostituição, não comam as coisas sacrificadas aos ídolos e nem sejam idólatras. Quem quiser ir para além disso, que casse uma sinagoga, porque Moisés tem um monte de sinagoga aí que vai ensinar a todo mundo. Mas para a igreja gentílica, a lei é essa aqui: sem prostituição, sem carne sufocada pelo sangue e sem adorar ídolo. Aí quando chega nos nossos dias, os caras estão querendo voltar ao rudimento de dias, meses e anos, de luas, festas, não sei o quê. Aí o Paulo ainda fala assim, faz questão de dias. Lá na Suíça eu tive um embate com o pessoal que, sendo livre, quer se meter debaixo do jugo da lei. Paulo escreve isso aos Gálatas.
que vocês estão querendo? Vocês começaram pelo Espírito e agora estão querendo terminar na carne? Vocês estão querendo voltar a rudimentos dos quais vocês já foram libertos? Porque vocês corriam bem. Quem foi quem pediu vocês de continuar? Eu sugiro a vocês, nesse período de férias, terminar a leitura do livro de Atos e lerem a epístola aos Gálatas. Paulo bate de frente com o judaizante. E ele chega ao ponto de descrever na epístola que ele pegou Pedro pela camisa e resistiu Pedro cara a cara. Ele deu uma bronca no Pedro. Por quê? Quando Pedro estava com os gentios, se comportava como gentio. Quando chegavam os judeus, ele queria que os gentios fossem judeus. Então, hoje, nós precisamos ter muita seriedade para entender o que Deus propôs para a igreja não judia. Então, os messiânicos estão lá. E o quebra-pau que eu tive lá em Geneve foi porque eu disse para eles que para mim o Shabat não era um dia, mas era uma dimensão, porque o Shabat da igreja é entrar em Cristo e fazer dele o lugar de descanso. Como Paulo escreve, como o escritor da carta aos Hebreus fala no capítulo 4, que tem um descanso para o povo de Deus. Então não é uma questão da gente guardar um dia, mas é da gente guardar uma vida no descanso do Senhor. Entendeu? Não é uma restrição de um dia, é de uma vida, é igual dízimo. Irmão, a gente precisa entender que dízimo, se a gente for olhar pela dispensação da lei e na dispensação da graça, em termos de biogenes, é melhor você ficar com a lei, porque a lei era só 10%. Na graça é tudo. Sabia? Na graça é tudo. Ele é dono de tudo. Ele é senhor de tudo. Na lei é só 10%. Então, no tocante ao dízimo, você pode continuar na lei. E eu estava explicando para uma pessoa, estou brincando, né? Óbvio. Mas eu estava explicando a uma pessoa que o dízimo, na minha compreensão, é que eu tenho um bolo para celebrar. Eu pego a primeira fatia e dou para a pessoa que eu mais quero honrar. Eu vou ter o bolo todo para comer. Por que eu não vou dar a primeira fatia? Tem uma pessoa na nossa igreja que ele recebeu o salário. Ele estava andando com a esposa dele, bateu o Pix. Avisou lá, sua grana entrou. Aí ele falou, puxa, que bênção, entrou o salário. A mulher, pô, vamos para o restaurante. Ele falou, não, primeiro eu vou separar a fatia do bolo de quem é digno de receber. Depois a gente faz qualquer coisa, mas primeiro para ele. Amém? Isto posto, leamos a palavra. Eu vou ler o capítulo 12. E hoje eu quero falar com vocês algumas curiosidades. A aula está bem curiosa, né? Está cheia de informação, tem talit, tem tefilim, tem judaísmo, tem um monte de coisa. Está uma beleza. Vamos ler. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Verso 2. Aqui, ó, quem é esse Tiago aqui? É o Tiago que andava com Pedro, Tiago e João. Outra curiosidade, quem é o Herodes que matou esse cara? Não, aquele antigo é o chamado Herodes o Grande. Ele tinha 4 filhos. O Herodes o Grande teve 4 filhos. A cada um deles, ele designou um terreno de governo. Esse aqui é o Herodes Agripa. Isso aqui aconteceu no ano 41 depois de Cristo. Então, o martírio de Tiago, considerando que a ressurreição do Senhor se dá no ano 33 da era cristã, vamos usar esse calendário base.
Então de 33 para 41 são quantos anos? 8 anos. Então o Tiago teve um ministério de 8 anos até o seu martírio. Oi? Inclusive, não sei se você sabe que os apóstolos eram muito novos. O que tinha um pouco mais de idade era o Pedro. Porque as didracmas do templo, segundo a lei, elas só poderiam ser cobradas dos homens de idade adulta. Então, na época em que Jesus está entrando na cidade de Jericó e vieram os cobradores de impostos e disseram: o Senhor e os teus discípulos não pagam as didracmas. Aí Jesus, tendo informação dessa cobrança, chamou Pedro e disse: Pedro, vai até o lago, pesca um peixe, tem uma moeda, um estáter na boca desse peixe, pega esse dinheiro, paga o imposto por você e por mim. Ele não mandou pagar pelos outros, porque os outros eram isentos por causa da idade. Cobrava imposto a partir, se não me engano, dos 20 anos. Mais novos. Esse negócio dos apóstolos com barba branca é igual o Jesus louro da Idade Média. Não existe. Eles eram muito novos. Nossa, meu, é um negócio agora. Tem pesquisa feita, falam que a idade que mais existe em número de conversões é na adolescência, 16 anos. Era mais ou menos a idade de quando eles foram chamados para o ministério. Eles então, ela tinha a escola de rabino, Sim. então eles tinham acabado de ser batizados. Exatamente, porque o que acontecia? O menino, ele nasceu, ele era cuidado pela mãe até os 6 anos, depois ele ia para a escola do rabino. Se ele não fosse aprovado na escola do rabinato, ele voltava para casa para aprender a profissão do pai. Pedro, Tiago e João eram o quê? Pescadores, filhos de quem? Zebedeu, que também era pescador. Eles foram os rejeitados do rabinato e foram acolhidos por Jesus. Jesus era o quê? Ele era carpinteiro, filho de carpinteiro. Porque ele era mestre, porque ele deixava os caras com a calça curta. É. Sim, ele participou de todo o processo, mas com algumas peculiaridades. Como, por exemplo, Jesus, quando ele é levado ao templo, ele ainda é um garoto. E ele tem tanta sabedoria que ele confunde os caras do templo. Exatamente. Inclusive, eu achei... quanto? É a idade do bar mitzvah, de 12 para 13. Então, ele foi apresentado ali para o seu bar mitzvah. Ele teve toda a instrução, porque era costume. Ele não viveu a parte dessa realidade. Tá? Ele viveu toda a realidade de um jovem judeu. Agora, a sabedoria do cara era notória. Até mesmo para pegar os rabinos da época adulta dele. Quando os caras perguntam para ele, é lícito pagar o tributo a César? A resposta que ele dá é de uma sabedoria terrível, incomparável. E aí tem um moviezinho que está passando na internet, dele menino conversando com um rabino, e o rabino fala para ele, você quer me dizer que é um carpinteiro que vai botar as coisas em ordem? Ele falou, mas sempre foi um carpinteiro. Quem deu a Noé a sabedoria para construir a arca? Olha, se Jesus fez essa pergunta para o cara, eu não sei, mas que ela é de uma sabedoria. Então, ele foi normal. Vamos continuar lendo o texto, senão vocês... Verso 3, a aula está boa. Verso 3, Carlinha, lê aí.
Eram os dias de quê? Então nós estamos entrando aqui na semana da Páscoa. Amém? Ok. Sim. Depois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submeter Pedro estava dormindo, preso com duas correntes entre dois soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. Verso. Aleluia. Verso 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. 9. Conseguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou deles. Pedro, tornando-se, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o Senhor, e livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Veio essa situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Eis que Pedro chega e bate a porta do alpendre, e uma serva chamada Ruth veio atender. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Eles não acreditaram nela. Você está fora de juízo, disseram. Quando ela insistiu que era Pedro, eles pensaram: deve ser o anjo dele. É. Acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Em dia determinado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus, e não um simples mortal que nos fala. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Comido de bichos, expirou. Visto que aceitou a adoração do povo em lugar de dar glória a Deus. Verso 24. 24. Verso 25. Barnabé
Bom, vamos lá, as curiosidades desse texto. Pode falar. Não, pode perguntar. Sempre que eu leio esse texto, eu fico assim, gente, como assim comido de bicho? Comido de bicho é comido de bicho. Tipo, os caravelhos subindo nele. Não, vermes, de dentro para fora. Existe uma explicação científica para isso, tá? Como é que uma pessoa que morre, com 3 dias, já tem um monte de verme comendo essa pessoa? Como é que esses vermes entraram dentro do caixão? Mas esses vermes, eles estão dentro das pessoas o tempo todo. O que mantém eles latentes, inativos, é a imunidade do corpo. Isso é o que não permite o desenvolvimento dessas criaturas. Todo mundo tem, não se entristeça. Isso é o resultado do pecado. Alô? E não tem essa, todo mundo tem. Eu estava fazendo um estudo sobre decomposição de cadáveres, eu leio sobre tudo, irmão. Eu estava fazendo um estudo sobre decomposição cadavérica, e os cientistas, eles são unânimes em dizer que é o sistema imunológico que inibe a ação desse tipo de manifestação de verme. Ele não entra, ele não tem uma chave de fenda para abrir o caixão e falar, bom, agora eu vou jantar. Não, o sangue parou de circular, a imunidade ela baixa a um nível que em pouco tempo essa flora começa a aparecer. Então, possivelmente, a imunidade de Herodes caiu a um nível que permitiu que ele passasse por essa situação. O anjo do Senhor o feriu. O anjo do Senhor o feriu. Você tem ideia? Pensa comigo, nós lemos Atos capítulo 5. O Ananias e a Safira morreram assim, ó. Vai comigo no livro de 1 Samuel. Vamos comigo lá, rapidinho. Cara, a aula hoje está bem diferente do que eu programei. Vai comigo. Capítulo 2. O Senhor, verso 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Irmãos, essa mulher não tinha relato de ninguém ressuscitado naquele tempo. Mas ela dá essa declaração. Nós estamos falando de Ana, a mãe de Samuel. Olha o que ela diz do Senhor. Ele dá a vida, mas ele também mata. Ele faz descer a sepultura e também tira da sepultura. Que declaração poderosa, hein? Aí quando você olha em Atos capítulo 5 e Atos capítulo 12, você tem uma declaração aqui nesse texto. Deus tanto tira a vida de quem está dentro da igreja brincando, como foi o caso do Ananias e Safira, como ele também permite o juízo de quem toca na igreja. O Herodes pegou a espada e arrancou a cabeça de um apóstolo. Diga, coitado. Como é que você é pai? Você vai ver o seu filho sofrendo esse tipo de coisa e você não vai manifestar indignação e justiça? Entende o princípio de Deus? Acabou, irmão. E pior, o Herodes fez isso porque quem dá a vida, segundo Ana fala? O Herodes quis ser Deus. E aí o povo olha para ele e fala assim, é Deus e não homem. Por quê? Porque já está sabendo que ele lá em Jerusalém arrancou a cabeça do Tiago. Eu entendo essa maneira como Deus fez ele morrer desse jeito, justamente
Acima de... Não dá, irmão. Vai cair do cavalo. Imagina. Irmão, eu vi uma pessoa morrer com rompimento das vísceras. Então, o que normalmente sai pelo loló, estava saindo pelos ouvidos, pelo nariz e pela boca. E a gente pregando para essa pessoa, aceita Jesus, e a pessoa dizia, não. Bom, vamos aqui no texto. Eu vou ser bem pontual. Como eu disse a você, o Herodes aqui, Herodes é um título como César, como Faraó, tá? Aqui é o Herodes Agripa I. Esse fato está acontecendo perto do ano 41 da era cristã. Eu tenho um livro aqui que eu aconselho você a comprar. Se você gosta de estudar a história da igreja, esse livro aqui é fantástico. Eu emprestei ele para a Cláudia, para ela consultar umas coisas sobre a história da igreja. Esse cara aqui, Eusébio de Cesareia, ele viveu exatamente no período de 263 a 340 depois de Cristo. Mas ele lança a mão dos registros históricos antecedentes, como por exemplo Flávio Josefo. Então ele tem muita precisão no que ele escreve. E ele não escreve somente as coisas que foram pertinentes aos acontecimentos em Jerusalém, mas ele fala da expansão da igreja pela Europa e pela Ásia. Então é um livro muito bom. Quando você vai consultar as fontes históricas, e uma coisa que a gente aprende na faculdade de História é o seguinte, você não compra a primeira notícia. Quando você ouve alguma coisa, a primeira pergunta que um historiador faz é, qual é a fonte que você tem a respeito dessa informação? Eu tive um problema uma vez, uma conversa com a minha filha, porque ela foi me citar a fonte da Wikipédia. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Wikipédia, qualquer pessoa vai lá e escreve. Então, não venha falar sobre Revolução de 64 pela perspectiva da Wikipédia. Tá? Vamos nas fontes primevas. Em história se usa esse termo, fonte primeva, que é a fonte primeira. Você tem fonte primeva, secundária e terciária. Então, quando você vai ler esses textos de Atos, é bom você pegar esses livros históricos, tipo a História dos Hebreus, de Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia, e comparar os textos com os momentos históricos. Porque, por exemplo, nesse capítulo aqui, no 12, no 13, fala de uma grande fome que aconteceu na época do imperador Cláudio. Essa simples referência de Atos nos dá uma datação de quando foi que essa fome aconteceu, porque a história registra o exato momento em que Cláudio é coroado imperador em Roma e o fim do império dele. Então você tem uma janela de tempo que está descrita no texto, entendeu? Aqui nesse texto ele já está dando para nós uma margem de tempo de quando o martírio de Tiago aconteceu. E aí, olha que coisa interessante. Os judeus estão se alegrando com o que está acontecendo. Considera o momento político que se vive naquela época, dominação romana. E a Pax Romana, ela entrava numa cidade conquistada, ela não tirava a língua das pessoas. Não, nem tirava a forma de culto. Permitia que eles continuassem adorando os deuses deles, desde que pagassem os impostos a Roma. Inclusive, eles admitiam como cidadão romano, gente das nações que fossem conquistadas. Pagava uma grana para ser cidadão romano. Em Atos 16, quando Paulo diz ao carcereiro, ao magistrado da cidade, que ele, Paulo, era cidadão romano, o cara falou com ele, mas como que você conseguiu isso? Eu paguei uma grana. Aí Paulo falou, mas eu sou de nascimento. Porque Paulo nasceu em Tarso, que era uma colônia romana. Então, voltando para esse aspecto do texto, você está considerando os momentos críticos dessa ambiência política. Existe uma dominação romana e o Herodes, ele trabalhava debaixo da concessão de César. César permitia que tivesse um cara lá que fosse rei dos judeus, mas que não
hipótese alguma, ele podia se insurgir contra o Império Romano. Mas para ele ter a amizade do povo, porque é o seguinte, como é que os judeus iriam ficar bem com Herodes, sabendo que ele está alinhado a Roma? Então Herodes tinha que fazer coisas que agradassem aos judeus. O primeiro templo edificado foi de Salomão, o segundo templo foi o de Zorobabel, e o terceiro foi de quem? Herodes. Então a política, o modo pensante do imperador, do rei dos judeus, era agradar os judeus para não ter problema com Roma. E aí ele pegou o Tiago, o irmão do Pedro, e passou a espada no cara. A igreja está sofrendo perseguição. Quando viram que Herodes decapitou um apóstolo, pô, isso é maravilhoso. Aí ele viu, o povo gostou, prende Pedro. Irmãos, presta atenção que nada na política é aleatório, tudo é pensado. Tudo é pensado. Quem eram os colunas da igreja em Jerusalém? Os colunas da igreja de Jerusalém? Pedro. Se você começa a quebrar as colunas, a casa cai. Então agora pega o Pedro. Não vai pegar. Porque quem matou Estevão não foi Herodes, foi a classe religiosa. Eles incitaram a delapidação de Estevão. Delapidação é apedrejamento, ok? Agora, quem vai falar contra Tiago, presta atenção numa outra coisa, hierarquia de batalha espiritual. Tiago era o quê? Ele era um apóstolo, posição de governo na igreja. Quem é que vai combater contra ele? Um outro governo. Agora, eu pergunto a você, a morte de Tiago acabou com a igreja? O que fez com a igreja? Por que a gente está preocupado com o que vai acontecer? Nós resistimos ao Império Romano, irmãos. Nós resistimos a Faraó. Nós resistimos a Hitler. Regere Mantriefai. Porque ele é o Senhor da igreja. Prende o Pedro. Porque ele queria fazer com Pedro a mesma coisa que ele fez com o Tiago. Só que a igreja acordou. Ele pegou o Tiago. Só que quando ele pegou o Pedro, a igreja, o que a igreja foi fazer? A chave. Olha a chave. Se nesse tempo arrancarem a cabeça do Tiago, Deus está permitindo para quê? Para que a igreja ore. Por quê? Porque a igreja está distraída. O grande estratagema do diabo é distrair a igreja. A maior tentação da igreja não está no adultério nem no dinheiro, está na distração. Porque se você se distrai, você adultera, você rouba. Se você se distrai, você foge do propósito. Se você se distrai, você se quebra. Aí Deus falou assim, peraí, deixa eu acordar a igreja. Tiago, vem para cá. Vem encontrar Jesus, Tiago. Porque a minha soberania vai usar isso para acordar a igreja. Uau, e acordou. Tiago. Acordou a igreja foi orar. Pedro, as colunas estão caindo, vamos orar. E a igreja fazia insistente oração. Leia o texto aí, irmão. Verso 5. A igreja
fazia contínua oração a Deus por ele. Por ele quem? Pelo Herodes? Não, pelo Pedro. Deus não responde, me perdoe, mas eu uso esse texto como caminho para andar. Orações exponenciais. Deus usa o favor dele manifesto em contínua oração. Deu para entender o que eu estou falando? Por isso que Jesus dizia, batei, batei, batei. Orai sem cessar, está lá escrito na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5. A casa está caindo, não é para orar de vez em quando, é para orar o tempo todo. Contínua oração. Daniel, quando foi ameaçado no Império Babilônico, ele orava quantas vezes no dia? 3 vezes ao dia, como era seu costume fazer. Está lá em Daniel capítulo 6. E não era na hora da refeição, porque o texto diz aonde ele ia orar. Aonde que ele orava? No quarto. Ele entrava no quarto, abria a janela que dava para a banda de Jerusalém, dobrava o joelho e começava a orar, irmão. Todo dia. Então, Deus vai responder à igreja aqui a insistência da intercessão. O Herodes está certo de que amanhã vai matar o Pedro. Ele só não contava que a igreja está orando. Meu, tem um plano. Tem um plano, amém? E aí a igreja está orando. Aí o Pedro está dormindo lá. 4 quaternas de soldados. Quantos soldados são? 4 quaternas de soldados. 16 soldados. 4 vezes 4, 16. Imagina um homem preso por 16 soldados. Irmão, a gente tem que se ater a alguns detalhes quando a gente vai ler a Bíblia. Amém? O que o 4 representa para o judeu? Quantos pontos cardeais nós temos na Terra? Quantas estações do ano a gente tem? Quantos quartos de hora a gente tem? 4 para o judeu representa um número humano da terra. Humano da terra. Então, o Herodes está levantando uma estrutura terrena para segurar um cara que é completamente cheio do Espírito. A casa vai cair. Alô, você está entendendo o que eu estou te dizendo ou eu estou filosofando? Está agarrado? 4 aqui, 4 ali, 4 ali. Para onde você for tem uma estrutura humana te prendendo. Ah, é? Tá bom. O Eterno fala lá de cima. Laralá, laralá, laralira, larará, laralá, laralá, laralira, laralá. E os caras dormiram. Quando Deus quer fazer algo extraordinário, alguém vai dormir, irmão. Alguém vai dormir. E aí o Pedro sentiu alguém tocando no seu lado. Quando Deus quis tocar em Jacó, ele tocou na juntura da coxa, tocou no lado. Quando Deus quis tocar em Jesus na cruz, tocou no lado. Quando Pedro está deitado, dormindo, Deus toca no lado. Irmãos, eu não quero ser místico, mas tem alguma coisa que a gente vai escarafunchar
para entender isso, porque não é simplesmente uma questão semântica. Abriu do lado. Além de botar para dormir, ainda abriu o lado. A gente vai buscar isso aí, amém? Quem vai buscar isso comigo? Tem. Então, dever de casa, busquem. E aí o Pedro acordou e tal, e o anjo falou com ele: aí meu, veste aí e vamos embora. Interessante que a Bíblia diz que as cadeias caíram. Aí o Pedro calçou a sandália, meteu a capa, foi andando. À medida que anda, a porta abre. Alô, outra lição. Porta não abre com você parado, irmão. Porta abre com você andando. Por que o mar se abriu? Diga aos filhos de Israel que marchem. Vocês estão clamando por quê? Você só vai ver o mar abrir se você andar. Entendeu, Carlinha? Como que as águas do Jordão abriram? Diga aos sacerdotes para porem o pé dentro da água. Pedro, levanta e anda. Pum, abriu a primeira porta. Como se não bastasse, abriu a segunda. Como se não bastasse, abriu a terceira. Irmão, não adianta você parar depois que a primeira porta é aberta. Continua. É só o começo. Porque até mesmo nas manifestações sobrenaturais de Deus, vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: agora você pode continuar com os teus próprios pés. Porque quando ele saiu na rua, o anjo se apartou dele. Aí ele vai para a casa de Maria. Tem uma galera lá, ele vai para o lugar da oração, irmão. Aconteceu o milagre, não vai para o Maracanã, não vai para o Pacaembu, não vai fazer para o Bafa, vamos comemorar. Não, irmão, vai para o lugar da oração. Cara, a próxima vez que eu pregar na igreja, eu vou pregar essa mensagem. Vai para o lugar da oração. Vai encontrar com as pessoas que estão orando por você. Seja guiado pelo Espírito ao lugar da intercessão. Quando ele chegou lá, irmão, vem uma garotinha atender o Pedro. Ela reconheceu que era o Pedro, mas os judeus que estavam lá ainda estavam meio místicos, porque judeu é místico. Então os caras olham, não, é o anjo dele. Irmão, não tem essa, a Bíblia não fala isso. Vocês é que estão dizendo que é o anjo do Pedro. O Pedro está aqui em carne e osso, irmão. O Tiago já foi, inclusive, não tem nem anjo dele aqui. Então para com o misticismo e discirna as coisas como elas estão diante de você. Amém? É o Pedro. Ó, aconteceu isso lá. Estou indo embora. Vou sair de cena. No dia seguinte, os caras vão lá na cadeia, pega o Pedro que hoje a espada vai cantar. Ué, mas ele não está aqui? Avisa o Herodes, deu ruim. Herodes, babou. Como assim? Babou, irmão. O cara não está lá. Não está lá, não. Chama o soldado. O que aconteceu? Vocês deram dinheiro, receberam dinheiro de alguém para soltar o Pedro? Não. As cadeias estão tudo lá, está tudo fechado. E olha que coisa interessante, a ação sobrenatural de Deus, depois que você sai, que o Pedro sai, a porta se fecha ao estado primitivo. Ou seja, quem tentar sair por aquela mesma porta que Deus abriu para você, não passa. É para você. Pega essa aí, irmão. Fica com essa aí para você de presente. Não vai ter outro para pegar essa porta. Ela é tua. Acabou. Ninguém vai sair por esse lugar. Você vai sair. A mesma coisa no mar. Passou Israel, o faraó entrou com os carros, pereceu todo mundo. Não tem jeito. Aí o faraó falou, então, o Herodes, pega essa galera aí que não soube explicar isso e passa o rodo neles. Estou invocado, vou me retirar.
vou a Cuba. Aí chegou lá, está tendo uma situação política com o pessoal de Tiro e Sidom, eles se abasteciam do país de Herodes, mas o Herodes está invocado com eles. Aí o camareiro do Herodes, que o nome dele era Blasto, chamou e falou: não, Herodes, deixa disso e tal, vamos tentar apaziguar essa situação aqui, vai entrar um dinheiro bom do comércio, as importações e exportações, a balança comercial vai voltar a funcionar. Aí Herodes, tá bom, deixa eu me vestir aqui. Aí meteu uma roupa bem bonita e foi para o lugar mais alto para abrir a boca. Quando ele abriu a boca, o pessoal falou: isso é Deus falando. Por que Deus permitiu que Herodes morresse comido de bicho? Para que o povo soubesse que não era Deus. Não é Deus que está falando. É o contrário. O pessoal dizia: não é homem, é Deus. Deus mata e diz assim: não, não é Deus, é homem. E aí, o capítulo 12. Rapaz, nossa aula está gostosa, mas eu tenho que acabar. O capítulo 12 termina. Se você observar o verso 24, diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O negócio está um fervo, irmão. Dá para viver isso aqui de novo? Eu quero. Eu quero. Você quer? E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço. Qual serviço? O serviço que eles estavam fazendo, que a gente pode ler aqui no capítulo 11. Capítulo 11, exatamente. Os discípulos, naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, Atos 11, 27. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos, por meio de quem? Os caras foram designados para uma missão. Fizeram a missão. Depois eles fizeram o quê? Terminaram a missão. Vê lá no versículo 12, 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, por sobrenome Marcos. Olha que coisa interessante, homens de Deus não ficam perdendo tempo. Acabou uma missão, irmão, vai à caça de outra. João Marcos. O Evangelho, Mas é porque o nome era judeu, o outro era transliteração para o grego. Entendeu? Alguma pergunta mais? É igual Saulo de Tarso, entendeu? Simão Pedro. Pedro era Petros no grego, que era um significado diferente de Simão em hebraico, que vem da raiz shma, que quer dizer aquele que ouve. Entendeu? Ele tinha até 3, porque Jesus diz assim, Kefas, que era o nome em aramaico. É como se você pensar hoje, Davi, David e David, que é como o pessoal na Europa me chama. Seria uma razoável explicação, uma rasa explicação. Tá bom? Que lição poderosa aqui nesse capítulo, hein? Se eu tivesse que falar tudo de novo, eu não saberia. Que falar tudo isso de novo, eu não ia saber. Glória a Deus.
Pastora Márcia está chegando para eu ir até a Barra Funda. Eu vou levar minha cunhada até a Barra Funda. Está indo embora. Vlad, obrigado. Querido, você que acompanha essa aula, que Deus te abençoe e te guarde. Fica na paz. Uau.